Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada, meu irmão, minha irmã. Queria começar te fazendo uma pergunta: o que tem te impedido de fazer as vontades de Deus? O que tem te acorrentado, meu irmão, minha irmã? Tem te mantido em cárcere, de modo que você possa estar no centro das vontades de Deus? Essa é a reflexão de hoje e nós vamos refletir no Evangelho de Mateus, que é o capítulo 19, versículos 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós temos caminhado nos caminhos do Senhor, temos praticado exatamente os seus mandamentos, temos amado a Deus, temos amado ao nosso próximo, que está em torno de nós, como nós os amamos, mas ainda nos falta algo, meu irmão, minha irmã. Algo que ainda nos prende para poder fazer as vontades de Deus. Nós estamos tratando nessa semana a respeito de tesouros no céu. Isso nos remete a discutir e refletir sobre as questões ligadas aos tesouros, às posses, ao dinheiro. Mas perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele é muito claro em dizer que para que estejamos no centro das vontades de Jesus Cristo, nós precisamos fazer aquilo que é bom, porque bom é somente um. E nós devemos cumprir com todos os mandamentos da lei de Deus, mas isso ainda não é suficiente. E Jesus coloca claramente aqui que para esse jovem ser perfeito, e era um jovem que tinha posses, era um jovem rico, um jovem que tinha uma concentração nas posses, seu coração estava inclinado para as posses. Jesus o indaga que ele deveria vender tudo e o segui-lo, meu irmão, minha irmã. E aqui Jesus faz a mesma pergunta para nós: o que tem nos impedido de fazer as suas vontades, de agradá-lo? O que mais falta da nossa parte para que nós possamos mergulhar completamente nos caminhos do Senhor? Eu tenho certeza que pode ser que a resposta não seja a mesma, porque Jesus ele vai diretamente no ponto que acorrentava aquele jovem entre as vontades daquele jovem e as vontades de Deus. Para que ele estivesse completamente liberto, para que estivesse completamente livre, aquele jovem deveria se despojar, renunciar daquilo que o coração dele se inclinava para poder seguir a Cristo, meu irmão, minha irmã. E essa é a pergunta para essa manhã: o que tem nos prendido? Quais são essas riquezas, meu irmão, minha irmã, que podem não ser somente dinheiro e tesouros, mas o que nós temos inclinado o nosso coração? O que tem sido alvo da nossa obstinação? Muitas vezes nós temos corrido atrás de questões fúteis, de questões inúteis, meu irmão, minha irmã, e nós temos ficado acorrentados a essas situações e elas têm nos impedido de fazer as vontades de Deus. E quais são essas correntes que têm te prendido e têm me prendido? Essa é a grande reflexão dessa manhã. Nós falamos na reflexão de ontem que não há problema algum, meu irmão, minha irmã, em ter dinheiro, em ter posses, em ter riquezas. O problema é quando elas nos têm, quando as riquezas nos têm, quando elas nos dominam, meu irmão, minha irmã, e o que tem dominado o seu e o meu coração e que tem nos impedido de fazer as vontades de Deus. Essa é a grande reflexão dessa manhã, a grande pergunta dessa manhã. E se você está sentindo que Jesus ele está te falando no seu coração, está te mostrando quais são as correntes, o que tem te acorrentado, quais são as situações similares a desse jovem que tem te prendido,
que tem te impedido de viver aquilo que Deus tem para você. Porque na realidade nós devemos construir tesouros no céu. Aquilo que nós vamos fazer nesse mundo, meu irmão, minha irmã, é para construir tesouros no céu, não tesouros para nós mesmos, onde nós temos a falsa interpretação de que esses tesouros eles vão nos dar segurança. Pode ser que algo aconteça e essas seguranças que nós achamos que temos, elas na realidade elas não existem. Você que já caminha com a gente há tem um tempo, sabe que eu tive um tumor na cabeça. Eu também por muito tempo eu busquei construir tesouros desse mundo, meu irmão, minha irmã, seguranças para ter uma vida tranquila ao final, quando nós realmente vamos descansar. Mas em um determinado momento, com 42 anos, eu recebi a notícia que eu tinha um tumor na cabeça. E o que realmente importa nesse momento, meu irmão, minha irmã? O que realmente importa quando você recebe uma mensagem dessa? São as riquezas que você constrói, são os diplomas que você tem, são as experiências profissionais que você tem, ou de fato aquilo que você fez e deixou de legado, todas aquelas ações que de fato construíram tesouros no céu. O que importa no final, meu irmão, minha irmã? Eu aprendi o que importa no final são os tesouros do céu. São as ações que nós temos, o comportamento que nós temos nesse mundo que nos levam às coisas de Deus, nos levam aos propósitos de Deus, porque no final essas riquezas, elas de nada servem. Elas podem ser corroídas por questões desse mundo, por uma morte prematura, por exemplo, e outras várias situações que podem ocorrer com elas. Mas a partir do momento que nós nos concentramos nas coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, nós começamos sim a criar tesouros no céu. Mandamos uma mensagem para esse mundo de que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus. E vamos cumprir exatamente os mandamentos de Deus, mas nós não podemos ficar presos àquelas amarras que nós temos nos nossos corações ligadas às nossas ambições. Que Jesus possa falar ao nosso coração quais são essas riquezas, essas posses que esse jovem rico tinha e o prendia de fazer as vontades de Deus, o impedia de fazer as vontades de Deus. Essa é a palavra correta. Jesus está falando no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se Ele mostra para você que existem situações como essa, muitas vezes nós temos nos apresentado a Jesus e perguntado para Ele: Mestre, o que de bom devo fazer para merecer o seu reino? E Ele fala que bom só tem um, que nós devemos cumprir com todos os mandamentos, tendo uma vida reta. E nós vamos falar com Jesus: Jesus, eu tenho feito isso tudo. E Ele vai falar para nós exatamente aquilo que nos acorrenta, aquilo que nos impede de sermos perfeitos em relação à vontade de Deus. Se você está preparado para poder escutar, o que te impede de ir muito mais além com Jesus, de estar no centro das vontades dele? Se você estiver preparado, meu irmão, minha irmã, para poder escutar aquilo que tem te acorrentado, porque eu também estou me colocando aqui preparado para poder escutar aquilo que tem me acorrentado também, para ser perfeito diante de Deus. Nós sabemos que somente Deus é perfeito, mas aqui Jesus fala para que tudo esteja em consonância. Você deve fazer isso, você deve tirar isso, você deve colocar o seu foco nisso e eliminar esse tipo de corrente, de peso, de angústias, de preocupações que você tem carregado no seu coração para poder seguir a Jesus Cristo. Você está preparado para esse encontro? Preparado para esse mergulho, meu irmão, minha irmã, que possamos mergulhar juntos nessa oração que nós vamos fazer, que vai certamente mostrar para nós aquilo que tem nos impedido de estar no centro das vontades do Senhor Jesus. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, te agradecer por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Pode dizer, Pai, que nós queremos entrar no reino do céu, Senhor Jesus. Também te indagamos, Pai, da mesma forma que esse jovem nessa manhã. O que devemos fazer de bom, Pai, para estar fazendo as suas vontades, Pai. Para estarmos em paz diante de Ti, Pai, podendo ter comunhão contigo, Senhor Jesus. O Senhor vai falar que bom são as vontades de Deus. Somente o Senhor é bom, Deus é bom. Nós temos sim que
estar alinhados com os seus mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós os amamos a nós mesmos. Mas para sermos perfeitos diante de Ti, Pai, existem amarras, Senhor Jesus, existem correntes, Pai, que ainda nos prendem, Pai, aos desejos dos nossos corações, Pai, às ambições desse mundo, Senhor Jesus. Pedimos, Pai, para que o Senhor coloque no nosso coração agora, Pai, o que tem nos prendido, Senhor Jesus. Quais são essas riquezas, Pai, físicas, Senhor Jesus? Nós precisamos nos despojar delas, Senhor Jesus. Possamos reconhecê-las, Pai. Meditar, Pai, mas diferentemente do que esse jovem fez, que ele se entristeceu porque ele não era capaz de abandonar essas riquezas, nós possamos hoje, Pai, abandonar esses medos, Pai, essas aflições, essas angústias, Pai, essas obsessões, Pai, essas ambições exacerbadas, Senhor Jesus, que o nosso coração tem colocado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que não tem problema nenhum em ter posses, em ter riquezas, Pai. O problema é quando elas nos têm, Senhor Jesus. Possamos nos despojar disso tudo, Pai, nos alegrarmos por esse convite, Pai, de estarmos completamente entregues a Ti, Pai, e possamos, Pai, segui-lo, Senhor Jesus, após essas renúncias, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se você está sentindo o chamado do Senhor para também fazer parte dessa obra de evangelização, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando, essa mensagem vai chegar a outros corações. Queria desejar a você uma quarta-feira abençoada, iluminada. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê no novo vídeo, tratando do mesmo tema, Tesouros do Céu. Grande abraço, obrigado pela presença.